Nosso Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus diz amém. Glória a Deus. Queria que os irmãos ficassem de pé e abrissem a palavra do Senhor Jesus no livro de Lucas, no capítulo 4. Hoje para a gente é um dia atípico. Não nos costumamos reunir dia de segunda-feira, mas todos os dias é dia de buscar o Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Diga assim: todos os dias é dia de buscar o Senhor. Amém. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia! O Espírito do Senhor está sobre nós, irmãos. Quantos acreditam na unção do Espírito Santo? Amém? A unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele nos habilita para fazer a vontade dele. E o que nós ansiamos nessa noite é receber essa habilitação do Espírito Santo, essa unção do Espírito Santo. Ele está sobre nós. A Bíblia diz que ele estaria conosco todos os dias, irmãos. Amém? Por isso, e o Espírito Santo certamente irá fazer a vontade dele na nossa vida nessa noite. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, para que o Espírito Santo possa fazer a vontade dele na nossa vida. Esse é o desejo, esse é o meu desejo para a minha vida, e esse deve ser os nossos desejos, irmãos, como igreja. Aleluia! Queria que os irmãos fechassem seus olhos, nós vamos orar. E vamos pedir a Deus a unção, a direção, o propósito do Senhor sobre nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos nesse lugar. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para buscar o Senhor, para dar, meu Deus, o nosso melhor para Ti, o nosso louvor ao Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. O Senhor nos trouxe a esse lugar para que possamos nos alinhar com a Tua vontade, nos alinhar com o Teu propósito. E nós queremos nos submeter à Tua vontade, Senhor. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, que Ele nos alinhe, que Ele nos direcione. Espírito Santo, que o Senhor esteja sobre nós, que o Senhor esteja nos alinhando à Tua vontade. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. No nome de Jesus Cristo. Que cada um dos meus irmãos possa ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Possa ouvir a Tua voz, possa ser tocado pelo Senhor nessa noite. Possa ser guiado pelo Senhor. Como diz em Romanos, que todos aqueles que são Teus filhos, Espírito Santo, são guiados por Ti. Que nós possamos ser guiados por Ti, Espírito Santo. Que o Senhor nos direcione à vontade do Pai. Que o Senhor nos direcione aos propósitos do Pai. No nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e Te agradecemos. Fazemos isso no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos e exalte ao Senhor. Ei, Jesus, vem ser adorado nesse lugar, Jesus. Nós te adoramos, Jesus.
Que venha uma profunda revelação sobre nós, de quem o Senhor é nesse momento. Nós voltamos os nossos olhos para Ti, Jesus. Nós voltamos os nossos olhos para o Santíssimo Lugar. Nós voltamos os nossos olhos para ver a beleza da Tua santidade, Jesus. Nós exaltamos aquele que está sentado. Nós exaltamos aquele que está sentado no trono. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos o Senhor. Seja bem-vindo aqui, Jesus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui. Oh. Seja bem-vindo aqui, Jesus. Nós não precisamos de uma canção, Senhor. Nós não precisamos de uma canção, Jesus. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós te adoramos nesse lugar. Nós profetizamos que o Pará receberá o peso da tua glória nesses dias. Em nome de Jesus. Vem ser amado nesse lugar, Senhor. Ah, Deus, libera um novo som sobre esse lugar, sobre essa cidade. Libera um novo som sobre essa cidade, sobre esse lugar. Nós nos colocamos como intercessão nesse momento. Libera um novo som sobre essa cidade. Libera um novo tempo sobre essa cidade, em nome de Jesus. Libera, Senhor, a tua revelação, a revelação do teu rosto sobre terra alta, Senhor. Terra alta conhecerá a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Sentado no trono, oh, e ao Cordeiro chamamos Deus, e seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, e seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória,
Sente isso. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus e poderoso Deus, poderoso Deus e poderoso Deus. Ouço o som da tua igreja e ao Cordeiro seja o louvor que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, só a igreja, seja a honra, ouça a tua igreja, seja a glória, ouça o som da tua noiva, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, oh, sim, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Jesus, poderoso Deus, e poderoso Deus, receba a glória, receba o louvor. Minha alma anseia por ti, 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 nossa alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Sim, Jesus,
parar. Derrama o teu Espírito sobre esse estado, Jesus. Oh, derrama o teu Espírito sobre essa cidade. Derrama o teu Espírito sobre o Pará, Jesus. Derrama o teu Espírito sobre o Pará, Jesus. Derrama o teu Espírito sobre o Pará, Jesus. Sim, Senhor, derrama o teu Espírito sobre o Pará. Sim, Jesus, libere isso. Derrama o teu Espírito sobre o Pará, Jesus. Derrama o teu Espírito sobre o Pará, Jesus. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Oh, sim, Jesus, se mova nesse lugar, se mova nos corações, traz cura, traz a tua vida. Se mova nesse lugar, abre a tua glória aqui. Senhor, fira o nosso coração, fere o nosso coração nessa noite. Vamos, glorifique a Jesus. Vamos juntos, glorifique ao Senhor nessa noite. Ele precisa ser amado. Seja amado nesse lugar. Ouça o som da tua noiva, Jesus. Ouça o som da tua igreja.
Receba o incenso que sobe desse estado. Receba o incenso que sobe dessa cidade, Jesus. Receba o incenso. Receba o aroma agradável e suave que sobe desse lugar, Jesus. Prova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Aleluia,
Só a igreja. Porque livre posso crer. Porque livre. Mas eu bem eu sei que a minha vida está Aleluia, palmas ao Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Queria chamar para cá o pastor Rogério. Ele que vai ministrar uma palavra no nosso coração. O pastor Rogério é de São Luís do Maranhão, né? Da Missão Cristã Casa do Pai, não é isso? Acertei? O pastor Rogério é homem de Deus, ministrou meu coração em 2015, em Goiânia. Foi a primeira vez que eu vi ele, né? Me parece que ele era mais gordinho e ficou mais magro, e eu era mais magro e fiquei mais gordinho, né? A gente inverteu nisso aí. Mas hoje ele tem uma palavra para ministrar o nosso coração, e eu acredito que Deus tem liberado através da vida dele, não somente em Maranhão, mas em outros estados do Brasil. E eu acredito que nós vamos ser participantes daquilo que Deus tem feito, irmãos. Amém? Os irmãos creem nisso? Queria que você estendesse a sua mão para cá, nós vamos orar pela vida dele. Senhor, nós te agradecemos, louvamos ao Senhor por aquilo que o Senhor está fazendo e ainda irá fazer nessa noite, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque nós ouvimos a Tua voz, nós adoramos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Rogério. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Charles, Senhor, que, meu Deus, dispuseram, Senhor, a vir até aqui, Senhor, para, meu Deus, nos servir, Senhor, com a canção, com a palavra. Meu Deus, que o Senhor possa falar com teu filho, que o Senhor possa, meu Deus, ministrar ao nosso coração através da vida dele, Senhor. No nome de Jesus, nós acreditamos, Senhor, e cremos, meu Deus, no poder transformador da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, o nosso coração está disposto, meu Deus, a receber aquilo que vem do Senhor nessa noite, Pai. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, viu, pastorzão? Valeu. Amém, irmão. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Eu quero começar dizendo que é um prazer poder estar aqui com vocês. Uma honra poder servir vocês aqui nessa noite. Eu me chamo Rogério. Sou de São Luís do Maranhão, sou casado com a Maria Luísa, sou pai do Levi, da Ana Liz e do Luca. Estamos naquela luta para ver se a gente povoa a terra, como foi dito nas escrituras, né? Já temos 3 e estamos lutando aí para ver se vem um 4. Algumas pessoas dizem que eu sou corajoso, mas vamos lá. E por graça e misericórdia de Deus, sou pastor na Missão Cristã Casa do Pai, ali em São Luís do Maranhão. Temos desenvolvido um trabalho local, com a igreja local, pastoreado a casa. E temos desenvolvido um trabalho em alguns lugares do Brasil, servindo a igreja. E poder estar aqui esse final de semana, para mim é uma honra.
Amém? O pastor Charles está comigo. O pastor Charles é pastor de adoração lá na casa, tem nos ajudado, é um companheiro de jornada. Além de ajudar a pastorear o pessoal da adoração, ele tem viajado comigo em alguns lugares e tem sido um parceiro nesses dias. Aleluia. Eu quero, na verdade, falar com você nessa noite sobre o que nós temos dito lá na casa, né? Eu costumo dizer que eu não posso servir um pão que não tem nos alimentado. Então eu confesso para você que eu não orei pedindo para Deus uma palavra para pregar aqui. Talvez isso soe estranho para você, mas onde eu tenho ido, eu tenho repartido o alimento que tem servido na nossa mesa. Não é? Se tem nos alimentado em casa, certamente poderá servir para vocês aqui. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João capítulo 5. João capítulo 5. Aquele celular ali é para transmitir ao vivo ou é só para gravar? Ao vivo? Tá bom. Todos acharam, irmãos? Amém? Nós vamos ler o verso 19. A partir do verso 19. Eu quero te animar, se você puder anotar algumas coisas, né? Eu quero te animar a fazer isso. Se você puder tomar nota, anota no bloco de notas do celular, anota no caderno. Eu costumo anotar, apesar de ter já entrado na tecnologia, eu sempre ando com um caderninho ali, não é? Porque às vezes eu prefiro tomar nota à mão, e muitas das coisas que nós temos falado hoje, Deus liberou sobre nós alguns anos atrás. Eu costumo dizer que você só vai ter uma Bíblia para ler hoje porque alguém decidiu escrever alguma coisa, não é? Então talvez você vai precisar daquilo que você escreveu hoje daqui a alguns anos. Amém? Então, João capítulo 5, verso 19, diz assim a palavra: E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não ouvir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Nós queremos, em nome de Jesus, ouvir a tua voz. Nós queremos clamar pelo teu direcionamento. Nós queremos, em nome de Jesus, que se cumpra aquilo que o Senhor separou para esse dia aqui. Nós abençoamos essa casa, abençoamos essa congregação, abençoamos essa cidade. Que o Senhor se mova nessa cidade, através dessa casa. Que o teu Espírito tenha liberdade de fluir nesse lugar, e que essa cidade seja impactada pela glória do Senhor, através dos meus irmãos que aqui estão. Nós nos assentamos aos teus pés e nós queremos ouvir a tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queridos, quando eu olho para esses dois versículos que nós acabamos de ler, eu vejo Deus nos dando mais ou menos a forma como Ele costuma direcionar. A forma como Ele costuma direcionar os seus, não é? Definitivamente nós precisamos, como igreja, aprender algo nesse tempo. E eu penso que toda a nossa movimentação, tudo que nós formos nos propor a fazer como igreja de Jesus na terra, vai depender do entendimento que nós teremos desse princípio que Jesus nos ensina aqui nesses dois versículos. Entenda bem, o que nós precisamos entender é que existe um padrão definido pelo próprio Deus, um padrão de movimentação, de como Ele espera que eu e você como igreja venhamos nos movimentar na terra. Nós nunca vamos olhar para a Bíblia e ver Deus dando ao seu povo a responsabilidade de definir a forma como Ele mesmo se movimenta. Você não olha para a Bíblia e vê Deus dizendo para o povo caminhar do jeito que Ele quisesse caminhar, a não ser que aquele povo estivesse andando em desobediência e Deus estivesse dando para eles a carta de alforria, vamos dizer assim. A não ser que
aquele povo tivesse desobedecendo uma instrução do próprio Deus, e Deus estivesse dizendo assim, ó, beleza, andem do jeito que vocês acharem que devem andar. Eu acho que o pior juízo que nós poderíamos desfrutar nesses dias, não seria fogo cair do céu, não seria o coronavírus intensificar, não é? Não seria outro a não ser ouvir da boca do próprio Deus as seguintes palavras: ande do jeito que você acha que deve andar. Porque, de fato, irmãos, nós não sabemos o que é bom para nós. A própria palavra, Jeremias, ou o profeta Jeremias fala a respeito disso, quando ele diz assim, ó, quando Deus fala através de Jeremias para o povo de Israel: eu sei o pensamento que tenho sobre vocês, é um pensamento de paz e não de mal, para levar vocês para o fim que vocês desejam. Só que esse texto é muito legal quando a gente usa ele aqui agora para tentar animar você a fazer alguma coisa. Mas quando nós olhamos para o contexto em que esse versículo está inserido, nós achamos que é loucura uma fala como essa, porque o contexto em que esse povo estava inserido era um contexto de muita pressão. O exército inimigo estava às portas, prestes a invadir a cidade e levar todo o povo como cativo para a Babilônia. Então, diante dessa pressão toda, Deus levanta o profeta e fala assim: ei gente, calma, eu sei o pensamento que tem sobre vocês, é pensamento de paz e não de mal. Então imagina como você vai entender Deus dizendo que os seus pensamentos para o povo é pensamento de paz, sendo que os nossos inimigos estão nas portas da cidade, prestes a entrar, invadir e levar todo mundo como prisioneiro. Parece que o que está sendo dito não se encaixa no contexto em que ele está sendo dito, sim ou não? Parece que não faz muito sentido falar de paz diante de uma iminente guerra, falar de paz diante de uma iminente invasão inimiga e de um iminente exílio para um lugar onde aquele povo seria feito escravo. Só que o que eu quero que você entenda é que existirão momentos, irmãos, que nós vamos precisar definir se nós vamos crer naquilo que o Senhor falou, ou se nós vamos crer naquilo que os nossos olhos estão vendo. Você está aí? Porque assim como quando Deus falou para Jeremias comunicar paz para o povo diante de uma iminente guerra, Deus falou para Abraão que ele teria um filho, e quando Abraão olhou para o lado, viu uma senhorinha que não podia dar à luz, não é? Abraão, você vai ser pai de multidões, Sara vai te dar um filho. Essa foi a fala de Deus. Abraão olhou para o lado e viu uma senhorinha que não podia ter filhos. Então Abraão ficou entre aquilo que Deus falou e aquilo que seus olhos estavam vendo. Como estão entendendo isso? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos uma grande responsabilidade, um grande desafio nesse tempo como igreja. E o desafio é de nós tirarmos os nossos olhos das circunstâncias que nos cercam e posicionarmos os nossos olhos naquilo que o Pai está fazendo. Porque, irmãos, preste atenção, apesar de nós olharmos à nossa volta e a impressão que nós temos é que as coisas estão piorando, Deus está ativo no mundo. O Pai está agindo, e nós só conseguiremos nos movimentar como igreja do Senhor e cumprir aquilo que de fato é propósito de Deus para a nossa vida nesse tempo, se nós entendermos o que Jesus está ensinando nesses dois versículos. É se nós entendermos, obrigado meu amigo, é se nós entendermos o princípio que ele está nos ensinando aqui. E que princípio é esse? Jesus está mostrando aqui que a principal característica do filho é a habilidade de absolver aquilo que o pai está fazendo, é a capacidade de contemplar o que o pai está fazendo e repetir exatamente a forma como o pai está se movimentando. Então, se nós somos uma comunidade de filhos, se nós somos de fato uma comunidade de filhos, nós precisamos entender que o nosso desafio é começarmos a olhar para a ação de Deus muito mais do que olhar para as circunstâncias que nos cercam. Porque apesar de que tudo parece estar dando errado, Deus está ativo no mundo, o Pai ainda está agindo. Se você continuar lendo, você vai ver Jesus dizendo assim: ei, o meu Pai trabalha até hoje. Amém? O meu Pai está fazendo até hoje. O problema é que nós achamos que Deus parou de fazer porque nós paramos de contemplar o que Ele está fazendo. Estamos colocando os nossos olhos naquilo que está acontecendo à nossa volta. Você está aí, irmão? As coisas que estão acontecendo no mundo estão nos comunicando muito mais do que a ação de Deus.
E por focarmos naquilo que nós estamos percebendo, nós estamos achando que Deus parou de fazer, que Deus parou de agir. Então o nosso desafio como igreja não é inventarmos um novo padrão de caminhar, não é inventarmos uma nova movimentação. O que nós precisamos é voltar a contemplar o que Ele está fazendo. Nós temos no começo do ano lá na missão, a gente emenda sempre o culto da virada com um período de primícia, né? Geralmente a gente fica os 3 primeiros dias do ano na igreja, dorme lá e fica lá para ouvir a Deus, para tentar entender o que o Pai quer comunicar. E esse ano, na virada de 2020 para 2021, Deus comunicou algo muito interessante para nós, que nos fez mudar de perspectiva com relação ao ano que se passou. A gente brinca lá na missão que o ano de 2020 a gente nem conta, não é? O ano passado eu fiz 33 anos, vou fazer 34 agora em abril. Mas eu brinco que o ano passado não valeu, eu vou fazer 33 de novo. Porque a gente passou a maior parte do ano trancado dentro de casa, não é? A gente passou a maior parte do ano sem poder viver, sem poder experimentar o que a vida tinha para oferecer, não é? E a gente brinca muito dizendo que o ano passado não valeu. Mas Deus nos fez ver o ano passado com uma perspectiva diferente. Porque se eu abrisse aqui para você opinar, a maioria de nós aqui iríamos dizer que o ano de 2020 foi um ano a ser esquecido. Nós nunca vivemos, irmãos, nenhuma civilização na Terra viveu o que nós vivemos ano passado, não é? Nós já tivemos várias crises, nós já tivemos outras pestes, mas nenhuma foi nem parecida com o que nós estamos vivendo. E o que nós vivemos ano passado, pelo menos para mim, eu nunca vivenciei aquilo. Então nós temos essa mentalidade de que o ano passado foi um ano a ser esquecido. Mas o que Deus fez? Deus mudou a nossa perspectiva com relação ao ano passado. Porque o que aconteceu o ano passado? No começo do ano, nós achávamos que, pelo menos os irmãos que eu conversava, os contatos que eu tinha, todo mundo achava que o ano passado era um ano que ia decolar. Pessoas seriam enviadas, pessoas iriam fluir, iam para as nações. Tivemos um evento no começo do ano passado, em fevereiro, fez um ano agora no começo do mês. O Descende, né? Que enviou uma galera, que os jovens iriam tocar as nações. Eu creio nisso piamente, irmãos. Só que o que Deus nos fez enxergar o ano passado é que o desejo dele não é simplesmente nos mandar para algum lugar. Nós precisamos entender que existe um ponto de partida. Então, ao invés de Deus nos tirar da igreja e nos mandar para as nações, Deus nos pegou e nos levou de volta para dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós estávamos com os nossos olhos muito voltados para fora. E por que Deus nos pegou e nos trancou dentro de casa? Para nos fazer olhar para Ele novamente. Deus nos deu ano passado uma oportunidade de voltarmos a contemplar a sua movimentação. Como estão entendendo isso? Então nós temos um grande desafio como igreja, que é voltar a contemplar o que o Pai está fazendo. E Jesus está dizendo assim, o Filho não pode fazer nada sem antes ver o que o Pai está fazendo. Porque a partir do momento que nós tomamos a decisão de agir desconectado do que o Pai está fazendo, nós corremos um risco de fazer diferente do que o Pai está fazendo. Por isso nós buscamos muitas vezes criar alguma coisa, criar uma movimentação, criar um modelo, criar um padrão. E se eu sinto a necessidade de criar, é um forte sinal que eu perdi a prática de contemplar. Porque se você for olhar para as Escrituras, você vai ver que Deus não deu ao homem a responsabilidade de criar nada. Tudo que Deus mandou o homem fazer, Deus deu para o homem o modelo, as medidas, o padrão. Amém? Então a função do homem era apenas edificar, construir, de acordo com o modelo que Deus havia dado. Você está aí? Então nós não temos autorização de criar. O que nós precisamos, irmãos, é voltar a contemplar o que o Pai está fazendo. Então nós precisamos de uma visão. E
quando eu falo de visão, de uma visão, eu não estou falando de um modelo, de um padrão, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos voltar a contemplar aquilo que o Pai está fazendo nesse tempo. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus não deixou de criar no 7º dia. Amém? O Pai ainda está ativo no mundo, Deus ainda está criando coisas novas. O profeta Isaías fala isso. Vejam, eu criei algo novo, não faz muito tempo. Eu criei agora, não faz muito tempo, eu acabei de criar. E a nossa impressão é que quando Deus disse assim, cria o mundo, cria o homem, fala assim, muito bom, ele parou de criar. Mas Deus ainda está ativo, amém? O que eu quero comunicar para vocês nessa noite é que nós não podemos fazer nada de nós mesmos, amém? Nós aprendemos com Jesus aqui, irmãos, que não é o filho que determina a maneira de se movimentar, não é o filho que dá o primeiro passo, quem estabelece o padrão é o Pai, amém? Por isso a primeira coisa que nós, como uma comunidade de filhos, precisamos fazer é voltarmos a contemplar. Nós não podemos ser a fonte da revelação daquilo que precisa ser feito. Nós não podemos reunir para definir o que precisa ser feito. Deixa eu te falar uma coisa, as nossas reuniões precisam voltar a ser reuniões, mais reuniões de oração do que reuniões administrativas. Porque nós temos nos reunido muito administrativamente para decidir o que precisa ser feito, mas dificilmente nós nos reunimos para orar e tentar ouvir a opinião de Deus sobre aquilo que precisa ser feito. Agora é aquela hora que você fala amém. Nós reunimos para decidir tudo, como vamos fazer, que cor vamos pintar, onde vamos botar as coisas, onde... é assim. Eu não falo dessa igreja, eu falo da igreja de modo geral. Nós nos reunimos para definir as coisas, e aí no final da reunião a gente ora para Deus abençoar aquilo que a gente decidiu. Dificilmente a gente para contemplar e dizer assim, Senhor, o que o Senhor está fazendo nesses dias? Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. Às vezes o fato da gente morar isolado, assim, morar longe dos grandes centros, comunica para nós que a nossa ação não tem tanta importância assim. Eu moro em São Luís do Maranhão. São Luís fica lá na ponta do Nordeste. Irmão, ninguém vai para lugar nenhum e passa em São Luís. Ou você vai para São Luís ou você não vai para São Luís. Não tem aquele negócio de dizer assim, eu ia para tal lugar e passei em São Luís. Não existe isso. São Luís é final de linha. É uma ilha, você passa por uma ponte para chegar lá. Se a ponte quebrar, ninguém chega por terra. Então, a mentalidade que a gente tinha era que, cara, São Luís do Maranhão, ninguém liga para São Luís não. Maranhão, ninguém nunca ouviu nem falar. Mas quando nós começamos a nos movimentar dessa forma, nós começamos a de alguma forma buscar entender o que o Pai estava fazendo, porque nós queríamos cooperar com aquilo que Ele estava fazendo. Então as nossas reuniões pararam de ser reuniões para tentar decidir alguma coisa e começaram a ser reuniões para ouvir a opinião de Deus. Nós começamos a reunir, irmãos, tiveram reuniões de começar pela manhã, e a gente fica orando, esperando Deus falar alguma coisa, esperando Deus apontar alguma coisa, esperando Deus se movimentar de alguma forma. E nós começamos a fazer isso com muita intensidade. Ao invés da gente reunir com a equipe de liderança para tentar definir, para tentar dar orientações, para tentar mostrar qual era a visão, nós reuníamos para buscar Deus. Cara, reúne aí, Salmos 5, verso 3. Pela manhã, nós entregamos a Ti as nossas orações e aguardamos. Irmão, nós até entregamos a nossa oração, mas a gente não aguarda, não temos paciência para isso. Afinal de contas, a gente vive uma correria danada, né? Entregar a oração e aguardar para nós é perder tempo. Irmão, você passar uma manhã na presença de Deus com a sua Bíblia aberta, orando ao Senhor e dizendo, Senhor, fala comigo aqui. Fazer isso durante uma manhã toda, para muitos de nós é perder tempo. Afinal de contas, a gente deveria estar fazendo outra coisa. Para a nossa geração que vive a 180 por hora, é loucura fazer isso. Mas o ano passado Deus deixou claro que nós precisamos desacelerar naquilo que nós estamos fazendo para voltar a contemplar aquilo que Ele está fazendo. Amém? Então não somos nós que vamos determinar aquilo que o Pai vai fazer, é o Pai que precisa determinar o que nós precisamos fazer.
Salmos 25, o salmista clama a Deus dizendo assim: mostra-me os teus caminhos e eu trilharei as tuas veredas. Sabe o que o salmista está dizendo? Tu revela para mim o caminho e eu vou encaixar minha vida nele. Mas você já percebeu que parece que nós estamos andando na contramão desse entendimento? Parece que não é Deus que tem que revelar o caminho dele e eu me encaixar no seu caminho. Sou eu que revelo os meus planos e Deus que abençoe aquilo que eu planejei. Nós achamos que Deus é um ser espiritual que está à nossa disposição para o tempo todo começar a abençoar aquilo que eu acho que é melhor para mim. Deus está mudando esse entendimento nesse tempo, meus amigos. E nós precisamos entender isso, porque senão nós não vamos conseguir avançar. Então Deus chama Noé para edificar, para construir uma arca. Irmãos, Deus está propondo para Noé uma ação conjunta, uma parceria. Você acha que Deus precisava de Noé para fazer alguma coisa? Deus não precisa de mim, de você para nada. Amém? Deus não precisa de mim. Você acha que Deus precisa que eu saia da minha casa e venha para cá numa segunda-feira à noite falar alguma coisa para vocês? Não. Ele poderia ir lá no teu quarto e Ele mesmo liberar sobre sua vida. Você entende isso? Mas Deus sempre decidiu envolver o homem naquilo que ele estava fazendo. Eu brinco que é como quando você vai consertar alguma coisa. Quantos pais tem aqui? Pai? Já aconteceu contigo? Você vai consertar alguma coisa, aí o seu filho quer ajudar. Você vai parafusar alguma coisa, aí seu filho quer porque quer ajudar, um filho pequeno. Aí você dá uma colher para ele e ele vai lá e tenta parafusar com a colher. Você mesmo vai lá, parafusa, arruma tudo. Aí você fala assim: nossa filho, obrigado pela sua ajuda. Irmão, se aquele meninozinho não tivesse pego aquela colher e tentado parafusar, o pai conseguiria arrumar? Com certeza. Mas por que ele fez aquele teatro todo? Para que o filho se sentisse participante. Irmãos, é Deus. Deus poderia consertar o mundo sozinho. Aliás, Deus não precisava nem criar o homem. Deus precisava resolver tudo sozinho, mas Ele é o pai que dá a colherzinha para o filho parafusar alguma coisa. E diz para o filho assim: nossa, se não fosse você eu não teria conseguido. Ele decidiu nos envolver naquilo que Ele está fazendo, mas Ele poderia fazer sem a nossa ajuda. Jesus, irmãos, vai ressuscitar Lázaro. Aí Ele fala assim: Lázaro, vem para fora. Alguém pode ali tirar a pedra? O que era mais difícil? Ressuscitar um morto ou tirar uma pedra? Você acha que o Jesus que está ressuscitando um morto não tinha condição de tirar uma pedra? Mas por que ele fala assim: tira ali a pedra para mim? Porque tudo que ele vai fazer, irmãos, desde quando Deus cria o homem, você não vê Deus fazendo mais nada sem envolver o homem na sua ação. Nem que seja para avisar. Através do profeta Amós, ele fala assim: ele não vai fazer nada na terra sem antes revelar para os seus servos, os profetas. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala assim: eu não vou fazer sem antes falar para o meu amigo Abraão. Então ele sempre está envolvendo o homem naquilo que ele está fazendo. Mas ele envolve o homem para que o homem agisse de acordo com o que ele estava ordenando. Ele não dá para o homem a responsabilidade de definir nada. A única coisa que ele manda o homem fazer é fazer de acordo com o modelo que ele estava revelando. Noé, eu quero que você construa uma arca, mas os padrões da arca estão aqui. Eu vou mandar um dilúvio e você constrói a arca. Essa vai ser a nossa parceria. O problema é que nunca havia chovido sobre a terra. Você não ouve falar em chuva antes do dilúvio. E muito provavelmente Noé não sabia o que era um dilúvio. Só que em momento nenhum você vê Deus gastando tempo explicando para Noé o que era um dilúvio. Sabe por quê? Porque o dilúvio era a parte de Deus do contrato. E aquilo que ele prometeu fazer, ele vai fazer. Você não precisa entender o que Deus vai fazer.
Agora você vê Deus dando para Noé todas as medidas da arca. Sabe por quê? Sabe por que Deus dá para Noé todas as medidas, todas as dimensões? Essa é a largura, esse é o comprimento, aqui você põe uma janela, aqui... Sabe por quê? Sabe por que Deus está comunicando com isso? Noé, você vai me ajudar, mas você não tem autorização para fazer do seu jeito. Não é você que define o modelo, não é você que define as dimensões, você não tem autorização para definir nada. Você pode me ajudar, mas você vai me ajudar de acordo com o meu padrão, de acordo com o meu modelo. Agora preste atenção, irmãos. Para fazer uma arca, ele precisava de qual profissional? De um marceneiro. Noé era um marceneiro. Noé era o quê? Um agricultor. É interessante isso, porque Deus pede para Noé, um agricultor, construir uma arca, fazer um trabalho de um marceneiro. O que isso significa? Significa que Noé, o agricultor, teve que se tornar um marceneiro para poder cooperar com o que Deus queria fazer. Então não era Deus que estava se encaixando, obrigado meu amigo, não era Deus que estava se encaixando no plano de Noé, era Noé que deveria se encaixar no propósito de Deus. Você entende isso? Então pare de querer definir as coisas e pedir para Deus abençoar o que você está criando. E comece a contemplar o que o Pai está fazendo para que você mude de vida para se encaixar naquilo que Ele está fazendo. Irmão, se alguém tem que mudar, esse alguém não é Deus. Agora é aquela hora que você fala amém. Se alguém precisa mudar, esse alguém não é o Senhor. Sou eu e é você. Você está aí? Então as nossas ações não podem ser definidas pela maneira como nós enxergamos as coisas, pela maneira como nós contemplamos as circunstâncias à nossa volta. É a ação do Pai que determina a nossa ação. Moisés, você vai construir um tabernáculo, mas preste atenção, Moisés, construa tudo de acordo com o modelo que eu te revelei no monte. É sempre Deus revelando o modelo e o homem fazendo de acordo com o modelo que Deus revelou. E nós como igreja, irmãos, precisamos resgatar esse princípio. Amém? Nós precisamos nos movimentar de acordo com o modelo que Deus tem para nós nos movimentarmos nesse tempo. E sabe o que isso significa? É que nós precisamos gastar tempo contemplando aquilo que o Pai está fazendo. Nós precisamos gastar tempo descobrindo as medidas exatas daquilo que nós iremos construir e edificar na terra. Paulo diz que nós precisamos ser como sábios construtores. Sabe o que isso significa? Significa que nós iremos construir, mas nós iremos construir usando sabedoria, usando entendimento. Quando Salomão é desafiado a construir o templo de Deus, Deus dá para Salomão a oportunidade de pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. E Salomão foi certeiro no seu pedido. Aliás, eu não sei se você já percebeu, mas algumas vezes Jesus parece fazer uns questionamentos meio que sem sentido. Você já ouviu Jesus perguntando para o cego o que ele queria que Jesus fizesse? Ele chega para um cego e fala assim: o que você quer que eu faça? Você acha que Jesus não sabia o que aquele cego queria, irmão? Ou o que aquele cego precisava? Mas sabe por que Jesus faz algumas perguntas que parecem ser muito lógicas? Porque Jesus está vendo, não tem a ver com ele, tem a ver com o entendimento da pessoa de qual seria o seu real problema. Jesus está dizendo assim: deixa eu ver se você sabe realmente do que você precisa. Aquele aleijado na porta do templo, em Atos capítulo 3, os discípulos chegam até ele, irmãos, aqueles caras estavam fazendo o raspa em toda a região, curando todo mundo. A fama dele já estava correndo em toda a região. O aleijado está na porta do templo, tem a chance, ele está diante dos caras que estavam fazendo, transtornando toda aquela região. Ele está diante desses caras,
ele tem a oportunidade da vida dele. E o que ele pede? Ele pede dinheiro. Mas qual era o problema dele? Era financeiro? O principal problema dele era físico. Irmão, se Jesus chegasse aqui nessa reunião agora, literalmente, fisicamente, e perguntasse assim: o que vocês querem que eu faça para vocês? Provavelmente nós pediríamos algo que não teria condição de solucionar o nosso real problema. Sabe por quê? Porque a impressão que eu tenho é que nós não sabemos qual é o nosso real problema. Por isso, nas nossas orações, nós gastamos tempo pedindo coisas para acalmar nossa alma, mas não pedimos coisas para resolver a nossa condição. Por isso a maioria das ações da igreja serve para controlar o comportamento das pessoas, mas não serve para transformar a sua natureza. Porque o nosso real problema não é comportamental, nosso real problema é de natureza. Irmãos, o pecado não mudou apenas o nosso comportamento, o pecado deformou a nossa natureza. Você entende isso? Por isso você precisa de algo que vá transformar a sua natureza, mas você está pedindo para Deus alguma coisa que vá amenizar o seu sofrimento temporário. Então Deus chega para Salomão e fala: Salomão, pede o que você quiser, eu vou te dar. Você lembra o que Salomão pediu? Ele pediu sabedoria. Sabe por quê? Porque Salomão deveria ser o edificador do templo, o construtor do templo. E para você construir, irmãos, o que você mais precisa é de sabedoria. Sabedoria para quê, pastor? Sabedoria para fazer a leitura correta da planta que o pai entregou. Porque antes de Davi morrer, ele pega a planta, entrega para Salomão e fala: Salomão, faça tudo de acordo com essa planta. Deixa eu te falar, Salomão, você vai construir, mas você não vai construir do seu jeito. Aqui está o jeito do pai de edificar o templo. Aqui está o modelo que o pai quer. Aqui está as medidas que o pai quer. E você precisa ter sabedoria. Você não precisa de força para carregar o material. Você precisa de sabedoria para fazer a leitura correta. Sabe do que nós precisamos nesse tempo, irmãos? Sabedoria para fazermos a leitura correta daquilo que precisa ser feito nesses dias. Porque senão nós vamos gastar nossas forças para edificar aquilo que Deus nunca nos mandou edificar. Por isso nós vamos, se isso não acontecer, nós vamos investir os nossos esforços para fazer aquilo que nós nunca ouvimos Deus mandar fazer e nunca vimos Ele fazer. Você está aí? Então é o Pai que determina a nossa ação. Por isso, o primeiro chamado de Jesus não é para você ir fazer nada. Ele não nos chama para fazer alguma coisa. O primeiro chamado de Jesus, irmãos, é para nós contemplarmos, é para nós irmos para Ele. Vinde a mim, vem antes do ide. Você entende? Vinde a mim é um chamado pessoal, é um chamado para pertencer. Então Jesus fala assim, ó, vinde a mim. O que significa isso? Voltem a pertencer a mim. Aí depois a próxima etapa é vinde após mim. Ou seja, eu vou fazer e você vai contemplar o que eu estou fazendo. E somente depois desses dois processos, ele fala assim, agora ide. Agora vai e faz. Nós achamos que Deus está desesperado, que Deus está apressado, né? Você já ouviu alguém falar que Deus tem pressa? Não, irmãos, Deus não tem pressa, Deus é preciso. Pressa é a característica de alguém que está atrasado. Deus não se atrasa no que Ele faz. Não se engane, Deus não perdeu o controle do mundo. Não pense você que porque o coronavírus abalou as estruturas da terra, que Deus perdeu o controle e Deus está desesperado vendo um jeito. Não, irmão, está tudo sob controle. Amém? Deus tem o domínio e o controle de tudo.
Então Jesus fala assim, ó, vinde a mim, vejam a minha maneira de fazer, vejam a minha maneira de se movimentar, aprendam comigo e só depois vocês irão agir. Enquanto Jesus esteve com seus discípulos, Ele não mandou os discípulos fazer nada. Foi somente depois, irmãos. Então a maneira de nós nos movimentarmos nesses dias não pode partir de um sentimento. Ah, eu sinto que nós precisamos fazer assim. Não, eu acho que o tempo é da gente fazer assado. Irmãos, a maioria das nossas programações são resultados de viagens que a gente tem. Cara, a gente olha a movimentação da igreja e a gente fala assim, rapaz, eu acho que a gente poderia fazer uma conferência. E aí as nossas programações começam a perder sentido. Não é assim? Porque eu acho na minha cabeça que conferência é para aquecer o povo. E não é, irmão. Conferência, o nome já diz, é para conferir. É para você pegar as escrituras, olhar para ela e conferir se a sua vida está de acordo com aquilo que as escrituras dizem. Conferência não é porque tem muita gente saindo da igreja, tem muita gente se desviando, não. Então nós precisamos começar a voltar para esse princípio. Nós precisamos entrar num caminho de retorno. Sabe, Senhor, eu não saio desse lugar se o Senhor não der uma palavra. Eu não saio desse lugar se o Senhor não der uma direção clara. Nós não faremos nada se o Senhor não der clareza do que precisa ser feito. Então eu preciso entender, meus amigos, que o nosso avanço, ele será um retrocesso dentro do propósito, se ele for determinado pela nossa capacidade de pensar, de achar, de sentir. Nós só iremos de fato avançar se nós estivermos contemplando aquilo que o Pai está fazendo nesses dias. Preste atenção. Para Deus, irmãos, o problema não é o tempo. Para Deus o problema é a desobediência. Deus nunca corrigiu alguém porque demorou de fazer algo que Ele mandou. Agora nós vemos na Bíblia Deus corrigindo pessoas que fez fora do que Ele mandou. Você está entendendo isso? O problema para Deus nunca foi tempo. Vamos lá, gente, porque Deus tem pressa. Não. Noé passou aproximadamente 100 anos para construir uma arca. A Bíblia diz que quando ele concluiu, o dilúvio caiu. Só que sabe qual foi o segredo? Não foi fazer rápido. Foi fazer de acordo com o modelo que Deus mandou fazer. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, que Noé fez tudo de acordo com o modelo que Deus havia ordenado. Não tem problema demorar, tem problema é desobedecer. Então é melhor parar quando não tiver clareza do que precisa ser feito, do que acelerar para fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Você está aí, irmão? Moisés vinha com o povo no deserto, conduzindo o povo para o deserto, e eles chegaram em um tempo de muita crise, por conta da seca. A Bíblia diz que os animais começaram a ter sede, o povo começou a ter sede, e aí Deus fala com Moisés. Deus fala assim: Moisés, pega esse cajado e bate nessa rocha. A Bíblia diz que Moisés vai lá, fere a rocha, sai água da rocha, o povo bebe, os animais bebem, e aí eles continuam a trajetória. Em um outro momento, o cenário era muito parecido: seca, sede, Moisés, rocha, cajado na mão. Só que a Bíblia diz que Deus dá para Moisés uma outra direção. Deus fala assim: Moisés, fala para a rocha. Só que Moisés já tinha agido no passado, e a forma como ele agiu no passado deu resultado. Então Moisés estava entre a fala de Deus, fazer de acordo com o modelo que Deus havia dito, ou fazer algo, ou repetir algo que havia dado certo no passado. E nós somos tendenciosos, irmãos, a sempre repetir aquilo que deu certo.
Se você faz uma conferência em 2021 e a conferência lota, dá lucro financeiro, a cidade seja a marca do ano que vem. Não é assim? Você não busca nem ouvir Deus para saber se Deus quer que você faça. Você já marca. Porque nós temos a tendência de repetir o que está dando certo. Então Moisés está entre obedecer o que Deus mandou e repetir algo que havia dado certo. O que ele escolhe? Deus manda ele falar e ele vai lá e bate de novo. Só que sabe qual é o grande problema? O grande problema é que mesmo Moisés desobedecendo a Deus, sai água da rocha. O povo bebe, os animais bebem e o problema da seca é resolvido. Eu te pergunto, deu certo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, saiu água da rocha. Deu resultado? Sim, mas não é essa a pergunta correta a se fazer. A pergunta correta é: ele fez o que Deus ordenou? Não. Então, mesmo dando resultado, Moisés desobedeceu a Deus. E a consequência disso você já sabe. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus não está desesperado em busca de pessoas que deem resultados. Porque é possível que você, mesmo dando resultado, esteja desobedecendo a Deus. Deus não está procurando pessoas para dar resultado. Deus está procurando homens e mulheres que tenham coragem de fazer o que Ele mandou. Que tenham coragem de parar tudo e contemplar o que Ele está fazendo. E repetir na terra aquilo que Ele está fazendo na eternidade. Quando Ele fala para Josué ser forte e corajoso, irmãos, Ele não diz para Josué ser forte e corajoso para pegar uma espada e matar todos os seus inimigos. Ele diz para Josué ser forte e corajoso para andar conforme a lei do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Josué, você tem que ser forte e você tem que ter coragem para andar segundo aquilo que eu estou falando. Porque você corre o risco de ser criticado, você corre o risco de ser tido como louco. Porque obedecer o que Deus mandou, irmãos, é loucura para esse tempo. Você está aí? Então nós teremos cada vez mais clareza da maneira de nos movimentar na terra, da maneira de nos movimentar nesse tempo, na medida que nós somos avançando na contemplação do que Ele está fazendo. Então eu vou deixar para vocês um conselho do que a gente faz lá. Gastem tempo orando, gastem tempo contemplando o Senhor. De terça a sexta a gente está no escritório da igreja na parte da tarde. De terça a sexta a gente está lá, das 2 às 5, atendendo as pessoas, trabalhando, enfim. Mas das 2 às 3 a gente não atende ninguém. A gente fica lá, o pessoal do escritório, os pastores, orando, buscando ouvir o Senhor. Quando você desenvolve esse relacionamento com Deus, você cresce para baixo, os teus fundamentos são fortalecidos. Não sei se já aconteceu isso contigo. Você já passou na frente de um empreendimento que você olha, tá só aquele tapume assim na frente. Rapaz, aqui era um terreno, os caras fecharam com tapume. E aí você passa meses e meses ali e você só vê o tapume. De repente, irmão, você passou semana passada, estava só os tapumes. Semana que vem você passa lá, já tem prédio levantado. Atrás lá da nossa igreja, a igreja fica numa avenida, por trás da igreja um muro e um terreno gigante. Desde quando a gente chegou lá, aquele terreno está ali. Um mês atrás eu prestei atenção, o prédio já está mais alto que o muro. Mas eles passaram meses cavando e fortalecendo as estruturas. Quando para você que percebeu agora, você está dizendo assim: caramba, isso foi muito rápido. Mas para quem está trabalhando na estrutura, o trabalho começou há muito tempo. O problema é que o trabalho, quando se trabalha com fundamento, pouco é visto. E a nossa geração é uma geração visual. Nós queremos ver logo as coisas acontecendo. Então a gente começa a trabalhar hoje, amanhã a gente já quer que esse lugar seja cheio, que essa cidade seja transformada. Nós não temos paciência para seguir todo o processo.
Você está entendendo isso, irmãos? Quanto mais você contempla, quanto mais você para e contempla, mais clareza você vai ter da sua movimentação. Êxodo capítulo 18, a Bíblia fala que Moisés passava o dia todo atendendo as pessoas. O dia todo, irmãos. E de manhã até de tarde, Moisés ficava atendendo as pessoas, atendendo o povo, pastoreando o povo. E o seu sogro começou a olhar para aquilo. Até que um dia o sogro chamou Moisés e falou assim: Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Você vai cansar, cara. E além de cansar você, vai cansar esse povo. Porque não é assim que se trabalha. Não tem como trabalhar sozinho. E não tem como ficar diante do povo o tempo todo. A Bíblia diz que Moisés estende a sua autoridade, não é? Pega tudo que ele, toda a autoridade que estava sobre ele, e estende sobre homens de caráter, homens justos. Quando Moisés faz isso, irmãos, Deus fala assim: Moisés, agora sobe para o monte. Moisés estava tão envolvido no serviço diante das pessoas que ele não tinha tempo para ouvir a Deus. E depois que ele passou o serviço das pessoas para os seus companheiros, Deus fala assim: agora eu tenho tempo para falar contigo, só para cá. Só que Deus dá uma ordem para Moisés. Deus fala assim: Moisés, vai para o monte e fica lá. Sabe quantos dias Moisés ficou no monte parado, sem ouvir a Deus, sem nada? 7 dias. Porque 7 dias me parece ser um tempo suficiente para você se acalmar. Talvez no primeiro dia Moisés ficou: rapaz, será como é que está o povo lá embaixo? Gente do céu, será se o seu fulano de tal já resolveu o problema dele? Será se o fulano já apagou a luz? Será se o Beltrano fechou a igreja? Será se o fulano arrumou o som? Será se Beltrano já... nós somos pastor, eu estou falando por conhecimento de causa. Rapaz, aquela porta lá de trás de vidro, será se os caras fecharam ela bem fechada, macho? Rapaz, será se desligaram os ventiladores? Tira a máscara. Rapaz, quem vai dormir na igreja hoje? Lá a gente tem que botar a gente para dormir, senão o nego leva até o teto. No 7º dia não tinha mais preocupação. Deus falou assim: agora eu vou lá. Depois de entregar o serviço para outras pessoas, depois de parar, se desconectar do povo, Deus dá para Moisés as leis que serviram para limitar o povo durante toda a sua caminhada. Bom, às vezes Deus quer falar, a gente está tão atarefado, a gente está tão cheio de serviço, a gente está tão cheio de demanda, que a gente não consegue parar para contemplar o que Ele quer entregar. Você está aí, irmão? Então eu quero repartir essa chave com vocês nessa noite, porque isso tem servido de alimento para nós lá. Tem coisa lá na casa, irmãos, que eu não me preocupo mais. Cheguei um tempo lá, pastor, que eu falei assim: cara, se você não arrumar a cadeira vai ficar desarrumada. Eu não vou mais me desgastar nisso. Porque, irmãos, o pastor não é o funcionário da igreja. A nossa mentalidade é que é o pastor que arruma, eu estou pagando meu dízimo. Não, amigo, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma família. Amém? Isso aqui é uma família. E na minha casa, se os meus filhos não cumprem as obrigações dele, eles serão disciplinados. Quantos estão aí? Era tão bom quando era só o pastor que fazia, né? Agora eu vou ter que fazer também. O problema é que nós não sabemos ser liderados por pessoas que gastam mais tempo na presença de Deus do que na presença dos homens. Sabe por que o povo de Israel construiu um bezerro de ouro? Porque Moisés já estava há 40 dias no monte ouvindo a Deus. Aí eles foram até Arão e disseram assim: Arão, faz alguma coisa para nós, moço. Esse cara está esse tempo todo indo no monte. Irmão, realmente é difícil ser pastoreado por pastor que ora. A gente quer ser pastoreado por pastor que faça festa. Aí Arão falou assim: eu sei o que vocês querem, me dá aqui o ouro. Construiu um bezerro de ouro. A Bíblia diz que no outro dia eles acordaram bem cedo
se sentaram para comer e só se levantaram para se divertir. Parece a igreja de hoje, né? Acordaram cedinho para fazer festa, porque eles estavam incomodados com o líder que estava diante de Deus. Eles estavam incomodados com o líder que estava buscando ouvir Deus para transmitir para o povo. E o povo queria festa, o povo queria movimento. Irmãos, é a nossa geração. Se não tem festa, não tem movimento, não presta. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o povo pegou todo o ouro, brincos e colares das suas esposas, e entregaram para Arão. Ouro era o que eles haviam tirado do Egito, que tinha o maior valor. Você entende isso? Esses caras só entregaram ouro para Arão, porque Arão ia fazer algo que eles poderiam festejar. E nós somos assim. Nós só abrimos mão daquilo que nós julgamos ser importante, só para participarmos de festa. Você quer ver uma coisa? Hoje é segunda-feira. Se o pastor disser assim: gente, amanhã, 5 horas da manhã, nós vamos ter uma oração aqui na igreja, eu queria que todos vocês viessem. Aí um ia dizer assim: pastor, o seguinte, cara, amanhã eu trabalho, não posso vir. O trabalho é valoroso para você? Sim. Outro ia dizer assim: rapaz, amanhã eu tenho um compromisso e tal, não vou poder vir. Amanhã eu tenho faculdade, coisas valorosas, tem o seu valor, sim ou não? Mas se o pastor disser assim: gente, amanhã, 5 horas da manhã, nós vamos receber aqui o Fernandinho, o Luciano Subirá, o pastor Zé Rodrigues, sei lá, a galera que top aí do Brasil, o Luiz Hermínio vai estar aqui amanhã, 5 horas da manhã. A primeira coisa que você fazia era pegar seu celularzinho, ligar para o seu patrão e dizer assim: meu chefe, aconteceu aqui um imprevisto. Você abriria mão daquilo que é valioso para você, mas você não abre mão daquilo que é valioso para você para participar daquilo que é cotidiano. Essa é a nossa geração, irmãos. Nós só temos coragem de abrir mão daquilo que tem valor para nós, para participarmos de festa. Quando Arão disse assim: vamos fazer um bezerro, nós vamos fazer uma festa, o povo foi logo tirando o ouro, tirando o brinco. Está aí, ó. Se for para fazer festa, eu dou. Alguma coisa precisa substituir esse líder que ora. Obrigado, irmão. E seria muito interessante se fosse algo para fazer festa. É muito parecido com a nossa geração. Então eu sinto no meu espírito, irmãos, que esse é um tempo em que a igreja precisa voltar para a contemplação. Atos capítulo 4, sabe o que os discípulos disseram? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Sabe o que eu entendo com isso? É que a minha contemplação fortalece a minha proclamação. Sabe quando que essa cidade vai ser impactada pela proclamação do verdadeiro evangelho? Quando essa igreja, ou quando a igreja nessa cidade começar a se gastar contemplando o que o Pai está fazendo. Porque aí as suas palavras vão começar a ganhar força, porque você vai falar daquilo que você contemplou. O problema é que nós queremos falar daquilo que a gente não está contemplando. A gente passa a nossa vida toda vivendo do nosso jeito, fazendo a nossa própria vontade. A gente quer chegar na rua, falar de Jesus e a cidade se derreter todinha. Isso não vai acontecer, irmão. Você está aí? Primeira coisa que Jesus faz quando chama os seus discípulos, a Bíblia diz que é trazê-los para si. A Bíblia diz que Jesus os chamou para si, Marcos capítulo 3, e os enviou para pregar. Primeiro ele chama para si, revela quem ele é, e a partir dessa relação, os discípulos saíram para pregar a respeito de quem ele era. Não tem como você falar a respeito de alguém que você não conhece, querido. Não tem como você proclamar a respeito de um Deus que você não contempla, porque é a sua contemplação que vai fortalecer a sua proclamação. Amém? Eu queria gastar um tempo orando com você nessa noite. Se você puder, fique de pé.
Eu acredito que Deus está nos chamando para um lugar de relacionamento com Ele. Eu acredito que o Senhor está nos convocando para esse lugar de contemplação. Isso vai fortalecer a tua proclamação. O nosso serviço será mais forte e causará mais impacto nessa cidade, quando nós passarmos a desenvolver alguma coisa a partir do lugar de relacionamento com Ele. Nós vamos conseguir edificar uma igreja mais forte, quando nós começarmos a nos reunir para ouvir a opinião de Deus, muito mais do que nós nos reunimos para decidir algumas coisas. Nós precisamos, irmãos, começar a definir as coisas de acordo com aquilo que o Senhor acha e não de acordo com aquilo que as pessoas pensam. Deus precisa assumir o governo da igreja novamente. A igreja não pode ser democrática. Não é o voto da maioria que define. A igreja é teocrática, é a vontade de Deus que define. O que vocês acham? Vamos fazer assim ou vamos fazer assado? Vamos votar. Não, querido. Não é eu querendo saber a sua opinião, somos todos nós tentando ouvir a opinião de Deus. Nós não podemos fazer nada sem ver o que o Pai está fazendo. O filho não pode fazer nada sem antes ver o que o Pai está fazendo. Então feche os teus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. Entregamos a nossa vida diante do Senhor. O de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os enfermos e doentes são sarados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar. Em verdade, Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade, não apenas no átrio, no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote.
Senhor, nós clamamos para que o Senhor levante homens e mulheres nessa casa com fome e sede pela tua face, Senhor. Levanta homens e mulheres que irão contemplar a tua face e serão direcionados pelos teus olhos. A minha oração, Senhor, é que se levantem nesse lugar homens e mulheres que amam o Senhor sobre todas as coisas e que não irão fazer nada sem olhar e contemplar o que o Senhor está fazendo. Essa é a minha oração nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Queremos contemplar a tua face, Senhor. Queremos poder ouvir a tua direção para as nossas vidas como igreja. Queremos poder, meu Deus, contemplar, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Aleluia. 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 Glória a Deus, irmãos. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 13 que o semeador, ele saiu a semear. Enquanto ele estava semeando, parte da semente caiu na beira do caminho, e a outra parte caiu em terreno espinhoso, e outro em terreno pedregoso, e ainda outro em uma boa terra. E a Bíblia diz que aquele que caiu à beira do caminho é comparado ao homem que ouve a palavra do Senhor, mas não a entende. Vem um maligno e rouba-lhe a semente. Aquele que é comparado a um terreno pedregoso, aquele que logo ouve com alegria, mas depois abandona a palavra. E eu oro, irmãos, para que tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite possa ser depositado em uma boa terra. A Bíblia diz que aquele que tinha uma boa terra ouviu a palavra de Deus e deu frutos, irmãos. Que nós possamos dar frutos através daquilo que nós ouvimos. Que nós possamos dar frutos através daquilo que nós ouvimos hoje. Amém, irmãos? Amém. Nós queremos agradecer
a vida do pastor Charles. Foi arrebatado ou não? Está aqui. Eu olhei para trás, não vi ele. A vida do pastor Charles, ministro de adoração, a vida do pastor Rogério Ribeiro, se dispuseram a vir de longe, irmãos. São Luís do Maranhão. E nesse momento, irmãos, nós vamos levantar uma oferta. Amém? Quem tem um coração generoso aí? Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas aquele que semeia com fartura, colherá também com fartura. Amém? Nós queremos levantar uma oferta para abençoar a vida dos nossos amigos, irmãos, companheiros, né, que tem todo um custo, irmãos, para estarem aqui. Amém? Nós queremos fazer isso com alegria. Queria que você pegasse uma oferta, que nós vamos estar orando e abençoando. Você pode depositar no gasofilaço mesmo aqui, tá? Tem 2. Pode fazer aqui mesmo. Amém? Pastor Charles, se quiser cantar uma canção, fica à vontade. Todos pegaram, irmão, sua oferta? Amém? Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, nessa noite. Muito obrigado pela tua palavra, pelo pão que desceu do céu, Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Queremos, meu Deus, como uma atitude de honra, poder ofertar, meu Deus, ao Senhor, meu Deus, e te agradecer, porque temos condições de fazer isso nessa noite, Pai. Que haja, meu Deus, no nosso meio corações generosos, que entendam, Senhor, o princípio da honra, Pai. Que entendam o princípio da honra, Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Você pode vir, queridos. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar, despedindo a sua vida para a sua casa. Que o Senhor guarde os nossos irmãos que vão viajar para o Saiteua, para o Canaã, os irmãos que vão se dirigir da igreja até a sua casa, que o Deus possa protegê-los. Amém, irmãos? Os irmãos do bairro Alto, livrando realmente todo o assalto de todo homem violento. Pai, eu oro grato por teu amor e cuidado. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida dos teus filhos, que dia após dia têm ouvido do Senhor, e que possamos caminhar segundo a tua palavra, segundo o teu governo, segundo a tua direção, Senhor. Não queremos fazer nada que o Senhor não esteja fazendo no tempo a qual o Senhor está fazendo. Por isso nos ensina a crer, a ouvir do Senhor, a esperar do Senhor, que o nosso coração seja a cada dia trabalhado nessa área a qual precisamos ouvir do Senhor, aguardar realmente a tua direção, Senhor. Não queremos nos precipitar nunca naquilo que tu deseja para as nossas vidas. Por isso leva teu povo na tua paz, guarda-os, esconde-os do homem mau, Senhor, livra-os de todo acidente, de todo motorista embriagado, desatento, sonolento. Guarda, Senhor, a vida do irmão Rogério, que vai dirigindo essa Kombi, Senhor. Protege a sua casa, sua esposa, seus filhos. Pai, que o Senhor possa realmente ser com ele na ida e na volta, Pai. Oramos também abençoando o pastor Rogério. Deus, oramos abençoando o pastor Charles. Que o Senhor continue guardando seus corações, escondendo, Deus, em Ti, para que eles possam
prosseguir caminhando firmes no firme propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Nós, como igreja, oramos abençoando o teu povo, Senhor, que a tua graça e o teu favor seja sobre nós dia após dia, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vá na paz, que Deus os abençoe.